programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, ótimo sábado para você aí na sua casa. Estamos aqui com você, nós nos convidamos para participar do programa Melhor da Vida deste sábado. O assunto hoje é inteligência artificial. Como é que ela está influenciando a nossa vida, a sua vida e também o mercado de trabalho. Vai ter gente interessante falando aqui sobre o tema hoje, né? É isso aí, você precisa estar na frente dos outros e fica aqui com a gente no Melhor da Vida. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento, memórias pode tornar a vida. Bom dia para você, é um prazer estar aqui. Estamos hoje recebendo o Dr. Leonardo Messene, ele que é advogado. Também é sócio da J. Bandeira, escritório de advogados associados. Léo, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Jo, um privilégio ter você aqui. Nós vamos falar de um tema hoje polêmico, né, Tiago, que é o uso da inteligência artificial no direito especificamente. A inteligência artificial que já está invadindo várias áreas, está tomando conta de várias áreas de conhecimento e o doutor Leonardo vai esclarecer aqui para a gente como é que essa onda está batendo na área do direito e o que nós devemos esperar a partir disso e também sobre como é que estão as leis, né, que vão reger essa interação. Será que estão preparados, com a inteligência artificial? Léo, vamos começar. Eu queria que você trouxesse para a gente uma ideia, que é a primeira pergunta que até estudantes de direito estão fazendo, que estão investindo na faculdade. A IA vai substituir o advogado? Jo, já de antemão te antecipo, na minha visão, que não. Acredito que não. A inteligência artificial veio principalmente para substituir algumas atividades que, enquanto nós, operadores do direito, praticamos. Algo mais operacional, seria? Perfeito. Então, o escopo da inteligência artificial, nesse momento, no âmbito da advocacia, dos operadores de direito, inclusive membros do Ministério Público, defensoria, juízes e até mesmo a atividade de outros órgãos da administração pública, é somente substituir atividades que são padronizadas. Então, hoje, a inteligência artificial veio e está preparada para substituir atividades repetitivas. Então, nesse escopo, a inteligência artificial já tem atuado. No âmbito nosso, no exercício da advocacia, já é possível, por exemplo, fazer pesquisas jurisprudenciais, análise de contratos, elaboração de contratos e até redação de peças processuais utilizando a inteligência artificial. Tá? E qual é o ganho disso? O ganho é que a gente reduz tempo, tá? Padroniza atividades repetitivas, que são consideradas repetitivas, e reduz erros. Então, a inteligência artificial tem preenchido esse espaço no momento. E nisso ela vai agilizando também, né? Agiliza, sem dúvida ela agiliza. Vou só citar um exemplo, se você permitir. Por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, se, por exemplo, um determinado órgão do Poder Judiciário, por exemplo, a Justiça Federal, ela recebe mais de 3, 4 mil petições por dia, né? Por exemplo, numa matéria previdenciária, o que a inteligência artificial tem feito é que analisar isso já dá uma decisão inicial, reconhecer qual é o direito que está sendo buscado naquela petição, naquele pedido inicial do advogado. Então, ela já ajuda nesse sentido. E aí o despacho, né, fica mais fácil, fica mais direcionado, porque ela anteleu o projeto, ou a petição inicial, a reclamação trabalhista. Perfeito. E aí fica mais fácil a tomada de decisão. A tomada de decisão vai continuar sendo feita por um homem. Perfeito. Né? Precisa ser feita. É importante ressaltar isso. A curadoria humana ainda é necessária. Uhum.
não é? Então, agora, é importante uma coisa ressaltar. que ocorre, né, é que existia realmente uma queixa muito grande de uma carência de um acesso mais humanizado com o advogado durante um processo. Sim. Justamente porque eram tantas coisas para gerenciar, né? Tanta coisa, peça para redigir, coisa para revisar, Sem e dúvida. prazos e tal. Então, você acredita que ao se fazer uso da inteligência artificial para agilizar esses processos, é claro, sobra mais tempo para que o advogado possa se dedicar melhor a essa área humana do contato, do relacionamento com o cliente, né? O que você acha sobre isso? Sem dúvida. Essa inteligência artificial aplicada ao direito, algumas coisas ainda vão permanecer conosco, né? Por exemplo, a escolha da estratégia, uma argumentação personalizada, são competências exclusivamente humanas. A inteligência artificial não vai substituir isso. Então, ainda vige na atuação nossa na área do direito um princípio que nós chamamos do direito, princípio da oralidade. Muitas atividades nossas são desempenhadas oralmente, inclusive audiências, sustentações orais nos tribunais, e a inteligência artificial não vai preencher esse espaço. Então, no fim das contas, como eu disse em minha prédica, a atividade do advogado e do bom advogado vai continuar sendo indispensável, e a decisão final será sempre humana. É interessante porque, assim, hoje se fala na inteligência artificial, né, como se fosse algo implantado, digamos assim, algo novo. Mas a própria justiça, ela vinha amadurecendo, os processos serem online, né? Eu sou perito da Justiça Trabalhista e a gente acompanhava. Antes, se quisesse ter acesso ao processo, tinha que ir na vara, tinha que pegar o papelão, aquela quantidade, e caçar as coisas que queria. Né? Aí passou para o eletrônico, onde já tinha a assinatura, o token, né? Existem sites de direito que já faziam uma análise, você botava um tema e ele já buscava algumas coisas, né? Que chamam de business intelligence. E aí chegou a inteligência artificial que, na verdade, facilitou ainda mais uma evolução que vinha da justiça. Sim. Mas é claro que precisa ter uma amarra, né? Tem que ter cuidado com essas amarras porque podem extrapolar. Sem dúvida. Então é preciso ter realmente esse cuidado, e se a gente entrar na questão dos riscos, que riscos há para a atividade da advocacia, eu diria que hoje o usuário de inteligência artificial, principalmente o operador de direito, precisa aprender a dialogar com a ferramenta, interpretar os resultados, sempre agindo com ética e senso crítico. Então a ética é fundamental. A própria advocacia tem um código de ética, então todas as atividades da administração pública, todos os operadores de direito que utilizarem a inteligência artificial vai ter que atuar com ética e com senso crítico. Tem em mente também sempre que é importante essa revisão, porque a inteligência artificial comete erros. Sem né? dúvida. E de repente a pessoa pode seguir a inteligência artificial como se não necessitasse dessa revisão, e ela precisa desse critério da observância de uma revisão para ver se realmente. E quando você fala, eu queria voltar um pouquinho, quando você fala que o profissional tem que aprender a conversar, a falar com a inteligência artificial, só para esclarecer um pouquinho para quem está nos assistindo, o que é esse, porque ela pode entender sempre, como assim conversar, né? Como assim falar com a inteligência artificial? Não é só eu chegar lá e dizer o que eu quero, quero que faça isso, né? Fala um pouquinho como é que é esse preparo, no caso do profissional de direito. Jô, o profissional de direito precisa, primeiro, ele precisa saber usar a ferramenta. Quando eu digo aprender a dialogar, é que você tem que fazer perguntas específicas, principalmente a utilização hoje do chat GPT, você precisa fazer perguntas específicas para que você obtenha a resposta esperada. Dentro da resposta esperada, vai competir a você a análise do que vai ser utilizado, o que vai ser empregado na sua estratégia, na sua argumentação jurídica e também na sua interação com o meio social ao qual você convive. No caso, esse contato, ele não pode ser feito de uma abordagem de forma genérica, ele tem que ser bem específico em todos os aspectos que quer obter, né? Então, por exemplo, mais informação a pessoa também tem que estar bem informada
sobre o tema, Exato. para poder ser bem específica e direcionar claramente o que é que ela está buscando. Né? Certo. Por exemplo, se você for fazer uma pergunta à inteligência artificial sobre o direito do consumidor, você precisa, existem inúmeros temas dentro do direito do consumidor. Aí, se você quiser saber os direitos básicos do consumidor, você deve fazer a pergunta corretamente à inteligência artificial, porque senão ela não vai lhe responder aquilo que você espera. Dali, a dar resposta, você analisa efetivamente o que vai ser empregado, se está correto, se não está. Mas é necessário ter uma experiência prévia. É bem legal, assim, eu tenho um grupo de médicos, né, médicos do trabalho, médicos peritos, e a gente está ali numa discussão acalorada, eu acho isso, eu acho aquilo, e não sei se você sabe, mas no WhatsApp já tem essa ferramenta, né, de inteligência artificial. Aí você bota @meta, somos um grupo de médicos, é sempre bom explicar o contexto um pouquinho, né? Somos um grupo de médicos, estamos falando sobre a atualização da NR1. Gostaria que você fizesse um apanhado da legislação atual. Aí vem para todo mundo, ao mesmo tempo todo mundo lê. E aí pronto, acaba a discussão e vai todo mundo só pontuar o que realmente está trazendo de novo. Né? É verdade. Muda muito, é muito rápido a mudança da legislação. E aí eu vejo como essa ferramenta que está bem fácil, na palma da mão, para esclarecer dúvidas. Muito bom. E tem um aspecto, Léo, que eu vejo a questão assim, você vai, acessa a inteligência artificial para tentar identificar se você é elegível para um determinado processo. Eu quero processar alguém por causa de uma coisa. A inteligência artificial, ela vai fornecer uma informação padronizada. Exato. Não específica para a sua condição, né? E é importante salientar que muitas vezes esse acesso, como na medicina, como na área de terapias também, que isso às vezes pode comprometer um pouquinho o rapport, a confiança no profissional. Né? Então eu chego para o advogado, eu saio da minha casa, acessei a inteligência artificial e estou com a convicção de que eu tenho o direito de fazer tal coisa de tal forma. Não, eu vi lá que tem o processo assim. Aí chego lá e você me explica uma coisa que não é a informação que eu queria receber. Eu vejo que a questão é mais complexa do que... Aí eu começo a desconfiar. Não, esse advogado... Ele está querendo me enganar. Ele está querendo se aproveitar, não sei o quê. Isso é muito comum. Porque eu vi lá na inteligência artificial que não era bem assim. Mas você está explicando o quê? Olha, na sua circunstância, no seu caso específico, isso é real, é verdade, mas precisa ser feita uma adaptação aqui, porque senão você não vai lograr sucesso na sua demanda. Você já enfrentou situações assim, de desconfiança? Sem dúvida, sem dúvida. Geralmente, quando alguém te procura para perguntar sobre algum direito, ela já pesquisou aquilo no Google, ela já tem uma lista engessada. Mas o que a inteligência artificial não te responde é qual é o conjunto de provas que você vai precisar fazer para exercitar aquele direito e para ter o resultado que você quer. Sempre lembrando que a atividade nossa da advocacia é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. Então, nunca o advogado pode garantir o resultado, ele pode prever o resultado, mas ele não pode garantir que aquele resultado será exatamente como o seu cliente quer. É interessante que isso faz parte da ética do advogado, né? Exatamente. E então você que está aí, você já fica sabendo, né? Quando o advogado chega cheio de flores, eu vou ganhar para você, é certeza a vitória. Ele já está errando ali na ética, no mínimo. Sem dúvida. Na verdade, isso acontece nas nossas áreas todas, né? Não tem como ter 100% de garantia de nada. Né? E aquele advogado que está lá de plantão, num hospital ou numa delegacia do trabalho, só esperando o peixe cair na rede para dizer assim, olha, isso é causa ganha e eu vou lá lhe ajudar e você vai ganhar milhões numa causa, né? Opa, desconfia, porque não é bem assim. Não é, sem dúvida, não é assim. É preciso lembrar que a inteligência artificial não está regulamentada ainda, não há uma lei específica. O que há e existe hoje em dia é a regulamentação por alguns órgãos de administração pública direta e indireta que sentiram a necessidade de regulamentar a utilização da inteligência artificial no âmbito administrativo, tá certo? Então, qualquer usuário hoje de ferramenta baseada em tecnologia da inteligência artificial precisa ter em mente que ele tem que agir com ética, com senso crítico
E dentro desse propósito, recentemente, no âmbito do Poder Judiciário, foi editada uma resolução 615/2025, que regulamenta a utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário, principalmente pela atuação dos magistrados, dos juízes. Porém, eles trazem princípios básicos, como a equidade, não incriminação, padronização na utilização da inteligência artificial, proteção de dados, principalmente proteção de direitos fundamentais. Então, quem utilizar a inteligência artificial, seja para qualquer finalidade, precisa ter em mente que não pode ferir direitos do outro, principalmente direitos básicos e fundamentais. E também essa resolução cria comitês e também auditoria sempre sobre revisão humana. Então, a minha dica para o telespectador é, ao utilizar a inteligência artificial, tenha em mente que você não pode ferir direito do outro, nem utilizar a inteligência artificial para fins alheios, somente para propósitos e com ética. O próprio Supremo Tribunal Federal está discutindo essa questão da inteligência artificial, aí vem por pano de fundo as fake news e tudo. Então, já sentiram a necessidade de praticar o que a gente chama do ativismo judicial. Se o poder público, a Casa Legislativa, não tomou iniciativa ainda, alguém tem que tomar iniciativa, sem entrar no mérito e tudo mais, mas alguém tem que tomar iniciativa. Precisa proteger dados, precisa proteger direitos fundamentais, como eu disse antes, que geralmente são violados na utilização da inteligência artificial. E nós que somos da sociedade civil, nós não temos ideia disso, dos reflexos, das repercussões que causam a utilização indevida da tecnologia. Por isso é preciso regulamentar de forma premente. Leonardo Messene está aqui para você, o conhecimento de quem sabe das coisas. Você quer mais informações sobre o trabalho, você pode acessar o Instagram dele, que está aparecendo aí na sua tela, e ter mais informações. Na hora de escolher um bom advogado, vá com quem sabe, vá com segurança, viu? Porque o preço a pagar pode ser muito alto. Léo, muito obrigada pela tua presença, viu? Obrigado. Foi muito bom ter essa conversa, muito produtiva, né? Sim. A gente vai para o intervalo, voltamos já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Pois é, e dentro do nosso papo reto de hoje, Thiago, não Chegou poderíamos a hora do deixar nosso de papo falar. reto. Bora falar, tema polêmico, né? Muito bom. Inteligência artificial no mercado de trabalho. Uma conclusão a gente já tem, né, Thiago? Que é inevitável e que veio para ficar. Uma dica que a gente pode dar para você é se prepare, porque é uma onda que veio para ficar e quem começar primeiro, quem dominar, né, essa área vai ter algumas vantagens, sim. Mas é importante, né, Thiago, ter um cuidado para não haver esse pânico das pessoas. Agora Vou perder o emprego. Vou perder o emprego. Tem muita coisa ainda para rolar, né, em termos de adaptações para serem feitas. E a verdade é que a inteligência artificial, do meu ponto de vista, está mais para uma ferramenta que veio para auxiliar em tarefas operacionais do que para substituir propriamente. O que você acha? Eu acho que sim. Inclusive, no meu dia a dia, algumas atividades que eu preciso fazer relatórios, por exemplo, eu coloco todo o texto do que eu realmente entendi e eu coloco só no ChatGPT, eu coloco assim, por favor, coloque um texto científico buscando dados epidemiológicos sobre esse assunto. E aí já bota, ele pega o que eu entendi, a minha parte humana, e ele organiza as ideias, às vezes muda um pouco as palavras que eu coloquei, né? E me ajuda em tornar um texto mais claro para o ouvinte.
Então são pequenas coisas, nunca vai, eu entendo que não vai deixar de precisar de mim, né? Não vai deixar Com de precisar do certeza, humano, com certeza. mas ajuda muito, por exemplo, nesses relatórios, nas conclusões de relatórios que eu preciso emitir, né? Ele dá essa ajudada sim. Inclusive, essa possibilidade desse acesso faz com que os profissionais tenham mais tempo para se dedicar ao próprio aprimoramento, né? Que antes se perdia dias numa atividade, às vezes operacional, um relatório, por exemplo, e que agora rapidamente isso pode ser concluído. Mas tem essa questão da parte humana, do critério humano, que envolve não só o pensar, mas o pensar conectado ao sentir, a questões como empatia, né? Que a inteligência artificial, pelo menos até agora, não alcança ainda não aprendeu, né? Ainda não Mas aprendeu. Uma coisa interessante, eu ando muito na periferia, no social, né? E o que eu percebo é que a juventude, ela foi a primeira a correr ou a aderir ali à inteligência artificial. E assim, tem a meninazinha, adolescente, nova, que gosta de bater foto, que já produzia um certo conteúdo, que tinha uma certa afinidade ali com a estética, vamos colocar assim, e ela consegue se profissionalizar com o apoio da inteligência artificial. Eu vejo muito jovem, por exemplo, fazendo cardápio para empresas de bairro. É a lanchonete de bairro, que ela já não tem uma estrutura, né? Ela está ali brigando, e aí às vezes ele cobra um valor baixo para fazer o cardápio, por exemplo. Ele usa a inteligência artificial para fazer o cardápio mais barato para o comerciante local, e é um fluxo que gira ali, todo mundo ali naquele bairro e todo mundo ganha, né? Acaba que o comerciante vai ter uma renda a mais, o cardápio está mais claro, né? Um exemplo que eu estou dando, e aquele jovem, por conta de uma habilidade, às vezes diz assim, esse jovem passa o dia inteiro na tela, né? Mas ele achou um meio de ser remunerado e ajudar ali aquela comunidade local. É bem interessante esse movimento, né? A inteligência artificial, ela traz essa coisa de democratizar o acesso ao conhecimento, que antes era bem mais restrito, né, Thiago? Mas tem um aspecto também que a gente da área de saúde não deve deixar de contemplar, que é o cuidado com a dependência. Quer dizer, você pode usar a ferramenta, mas nunca ficar dependente dela, né? Sim, importante. Pois verdade. Porque mesmo você falou aí dos mais jovens, né? Que estão aprendendo, eles já aprendem com a IA, às vezes, a desenvolver uma habilidade. Mas a gente tem que ter um cuidado, prestar atenção para nunca ficar dependente daquilo ali para desenvolver conhecimento. É importante que essas pessoas que têm esse vínculo de trabalho com a inteligência artificial, elas busquem também informação em outras fontes. Sim, né? Melhorar a sua formação, né? Um cuidado, realmente você falou, bem interessante, porque a maioria dos jovens pessoas acham que se ele experimentou várias vezes uma coisa, virou especialista, né? Assim, eu já vivi ou convivi tantas horas, tanto tempo, eu já fiz vários trabalhos, então eu sou um especialista. E não é bem assim. Interessante que tenha uma formação, que aprenda a base ali daquela profissão, que tenha entendimento de diversas condições ou diferenciais, né, para realmente se lançar e ter uma força maior, uma credibilidade maior. Tem uma outra coisa também, Thiago, que o especialista, ele não é simplesmente a pessoa que sabe muito sobre uma coisa, porque tem o fator da experiência, da vivência naquilo, que não pode ser ensinada para ninguém. Aquilo que você vive sobre um determinado tipo de atividade, aquilo não é ensinado, você precisa passar pela experiência realmente para adquirir aquele conhecimento, né? Isso não tem IA, não tem quem passe isso, não tem professor que passe esse tipo de conhecimento. Ele pode até compartilhar a experiência que ele teve, mas a experiência de uma pessoa nunca é igual à experiência de outra pessoa, né? Então a gente não pode eliminar dessa equação o fator da experiência, da vivência naquilo que se faz, que é muito importante e que, de certa forma, está afetando a capacidade profissional de muitos, porque ficam se baseando nessa muleta, que usa a inteligência artificial como uma muleta. Eu não sei fazer, mas eu pego lá IA e faz. Espera aí um pouquinho, não é bem assim, né? A ferramenta da inteligência artificial,
ela não é porque ela é uma ferramenta de apoio, de suporte, que possa se tornar uma muleta indispensável que eu só faço se tiver acesso àquilo. Né? Tem que ter a autonomia humana em relação a essas inteligências artificiais. Eu sempre coloco, digamos assim, a inteligência artificial em alguma etapa da minha produção, né? Ou no início ou no fim. Por exemplo, outra ação no meu cotidiano, eu digo assim, cria um esboço de um projeto relacionado à parte cultural para a comunidades carentes. E aí ele bota planejamento, meta, ele já traz todo aquele negócio. E aí eu vou dizer o que eu quero. Então eu digo, dentro do planejamento, eu acho que a gente precisa fazer isso. E aí começa a construir e ele já me deu um empurrão. Né? E você pode pegar aquilo ali também como uma base para desenvolver a partir dali. Não é que aquilo já venha pronto e que eu vou pegar isso aqui, vou encaixotar e vou produzir dessa forma. Né? Porque, afinal de contas, quem tem contato com a comunidade, quem tem contato com as pessoas envolvidas, sou eu, ser humano. O resultado desse convívio, ele tem que estar presente, ele tem que estar embebido nessa harmonização, né? Porque a inteligência artificial, ela produz dentro de a partir de algo, um foco bem limitado, até mesmo tendo acesso a muitas fontes de conhecimento, a ausência do fator pensamento, sentimento humano, ela limita aquele resultado. Né? Então é a mente humana que vai ampliar esse alcance, porque o link que é feito é como na mente humana, o cérebro humano. Todas as decisões da nossa cabeça, elas são resultado da conversa entre o cognitivo e o emocional. Não existem nos humanos, nos seres humanos, decisões estritamente cognitivas. Toda decisão é influenciada pelo emocional. Então, modelação emocional. Da mesma forma, um produto de uma inteligência emocional, ele precisa ter essa conversa, senão se torna uma decisão, um resultado, um produto que nunca vai se adequar a um contexto humano. Porque o contexto humano, ele também é embebido nas emoções e nos sentimentos. É isso aí. Papo Foi um reto. prazer falar com você. Mais um Papo Reto para você. Até o próximo. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não... A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida. Olá, de volta no nosso Melhor da Vida, agora com essa figura muito especial e querida, Zé Pretinho. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo toda essa vibração gostosa que você tem. Obrigado, eu que agradeço. É isso aí, o Zé Pretinho, pessoal, ele é diretor de projetos de uma grande plataforma e ele vai falar pra gente principalmente sobre o impacto nessa área, né, de cultural, na área musical das inteligências artificiais. Eu quero começar com isso. Como é que você tem visto esse cenário das inteligências artificiais no meio da comunicação, da música, né, da produção cultural? Assim como o Léo falou, é um fato, né?
a gente não consegue mais viver sem o uso da ferramenta, né? Entenda a inteligência artificial como ferramenta, e que também transpassa ali pelo uso de automação, que muitas vezes não é uma inteligência artificial especificamente, mas uma automação. Então, na hora da produção musical especificamente, a gente basicamente hoje consegue fazer com um sintetizador, com um teclado, uma coisa pequena, porque ali está emulado vários instrumentos. Mas também para o audiovisual, para a locução, para, enfim, ajuste de voz, para isolamento vocal, enfim, é uma ferramenta que a gente tem que se abraçar com ela, mas obviamente entendendo quais são os seus limites e trabalhando para fazer uma gestão correta da ferramenta. É assim, hoje se fala muito em inteligência artificial, mas você que já vem do meio já há 14 anos, você percebe que as ferramentas, né, a tecnologia para ajudar o profissional dessa área, ela vem crescente, né? Antes era só um teclado com poucas fases, então já se passou a ter várias possibilidades, né? Os músicos terem essa possibilidade de edição, de isolamento. E aí foi uma evolução que agora com a IA fica ainda mais fácil. Exatamente. Existem ferramentas que fazem a música pronta, né? Você coloca um prompt ali e a música sai completamente feita. Se você não souber compor, você compõe em uma ferramenta, aí tem a outra que tem os instrumentos, faz os arranjos e tal, e de repente... eu tô vendo, por exemplo, nesse exato momento agora, dá uma febre no TikTok, no YouTube, por exemplo, que são músicas atuais, principalmente de funk, que alguém está transformando elas em como se fossem músicas dos anos 70, de soul, R&B, black music e tal. Então tá uma febre, assim, tem muitas músicas de funk, inclusive o funk ostentação, levadas puramente por inteligência artificial para dentro de uma soul music, um novo gênero musical, né? Tem um rapper daqui, por exemplo, que é o Matuê, que ele lançou o disco dele normal lá como rapper, como trapper, e um canal no YouTube pegou e transformou esse mesmo álbum como se fosse tocado na discoteca dos anos 70. E aí, o que acontece nesse caso? É aquilo que eu sempre falo, a inteligência artificial é uma ferramenta, mas a gente precisa estar alicerçado com direitos autorais, né? Tem uma particularidade do direito. No Brasil, propriedade intelectual não é passível de venda. Nos Estados Unidos é outra coisa, mas no Brasil é uma licença. Então, todas as vezes que a gente tem contato com a propriedade intelectual de alguém, a gente está licenciando aquele... Para usar. Mesmo que seja de graça para a gente. Então, por exemplo, se eu vejo um vídeo no YouTube, escuto uma música no YouTube, que é de graça, o YouTube nos cobra o quê? Assistir um anúnciozinho. O YouTube está remunerando o dono do canal e o dono da música, certo? Se a gente tem um Spotify, é a mesma coisa, né? Então, a gente está licenciando a propriedade intelectual de alguém. Então, alguém está sendo remunerado pelo consumo daquela arte. Do conteúdo. Se é feito por IA, como que eu vou remunerar? Ou a gente entra num degrau ainda mais baixo. Se alguém fez um remix numa IA, a quem eu devo atribuir o direito autoral para isso? Então a gente precisa estar preparado para a parte jurídica da IA, que desde o dia zero isso não aconteceu, nem no Brasil, nem no mundo, é importante salientar. Então agora que a gente está ajeitando a pista com o carro em movimento. A gente está literalmente, a gente está vendo para onde esse carro pode ir, a gente já viu que esse carro vai para todo canto, mas a gente precisa entender quais são esses limites, mas principalmente na parte jurídica. A que hora que vira quebra de propriedade intelectual ou que vira acordo, mas é um fato e a gente vai precisar fazer isso rápido. E diz pra gente uma coisa, você tem esses 14 anos de estrada, você já passou pela direção de produção de TV, Sim. Então são vários segmentos, Sim. né, da produção cultural, de festivais, Sim, de sim. eventos, né? Então, dentro dessa tua vasta experiência, você vem nesse mais de uma década de atuação
Você pegou um momento histórico em que o acesso a recursos de inteligência artificial era muito mais restrito a selos, né, e a empresas dentro do meio corporativo. E acho que a grande questão hoje que a gente está enfrentando é porque foi dado amplo acesso a essa tecnologia em termos de uso pessoal pelas pessoas. E é isso que acho que é a grande raiz do conflito, essa ampliação do acesso, de distribuição de acesso, né? Agora, a gente estava até conversando ainda agora há pouco sobre essa confusão que existe entre quando é que é inteligência artificial e quando é que é o equipamento, enfim. Né? Eu estou usando ali uma tecnologia que vai tratar aquela voz ou que vai equalizar aquele arranjo, né? E são coisas distintas, né? O termo ficou muito popular, né? Então tá tudo virando, tudo a inteligência artificial. Muitas vezes é só um desenvolvimento de uma ferramenta, né? Um dia as câmeras elas tinham 3 megapixels de resolução, hoje em dia tem 48 no celular, né? Então às vezes é só o desenvolvimento, é uma automação, como eu falei, por exemplo, o teclado de um produtor musical que tem vários instrumentos ali dentro no software, aquilo é um desenvolvimento, né? Mas inteligência artificial vem, que inclusive, Jô, e eu também contesto até esse termo, assim, alguns pesquisadores falam sobre isso. Uma coisa é inteligência artificial, que eu acho que também é um termo que poderia ser revisto, seria muito mais uma inteligência virtual. É quando ela começa minimamente a tomar decisões semelhantes à decisão humana. Não. E para mim a inteligência artificial está aí. Então, por exemplo, antes de tudo a minha formação é design, né? Então eu sou designer. Então quando eu faço, a gente bate uma foto, por exemplo, e sabe quando tem uma pessoa ali que ficou com a cara estranha, bateu a foto na praia, não está tão ensolarado, e eu no simples desenhar, fazer um desenho rapidinho com o dedo num programa de edição de foto e ele transformar esse céu, botar um céu mais ensolarado, tirar uma pessoa e tem um mar atrás e ele consegue... Isso é uma inteligência artificial, isso não é uma automação, certo? Então, a diferença entre automação e inteligência artificial é a capacidade decisória. Por isso que carrega esse termo, inteligência artificial. Eu acho que é muito complicado o artificial. Eu contesto. Mesmo porque, nesse caso, bom, se é uma automação, existe o poder decisório está em quem está utilizando aquele equipamento, né? Mas na própria inteligência artificial, como é que funciona? Porque a pessoa que está acessando, ela vai fazer um prompt, que é aquele comandozinho dizendo o que a pessoa quer. Então, a decisão, quem continua no poder decisório ainda não é a pessoa que está utilizando, não é o usuário. Esse é o detalhe. A gente está utilizando, como exemplo, você me trouxe um exemplo, uma inteligência artificial, sei lá, como a OpenAI tem o ChatGPT, que o ChatGPT, inclusive, existe uma preocupação do Google, né? O Google correu para lançar a Gemini porque a Gemini do Google, com a inteligência artificial do Google, porque ele estava com um forte concorrente que não é um buscador, é uma inteligência artificial que é o ChatGPT, que é um leitor de prompt. Isso sim está correto, a decisão continua sendo minha. Mas existem inteligências artificiais que estão presentes no nosso mundo que são invisíveis, como os algoritmos de redes sociais. Explica pra gente isso aí. Então, por exemplo, eu peço para qualquer um fazer o teste. Se você estiver rolando o feed do Instagram, no explorar, né, no aleatório, ou do TikTok principalmente, e cair, de repente o algoritmo, a inteligência artificial lhe deu um conteúdo que você normalmente não consome. Vou exemplificar. Apareceu ali aleatoriamente uma partida de sinuca. Aí você minimamente interagiu com o vídeo. Você viu? Demorou alguns segundos para rolar. Olhou o comentário. Ali a inteligência artificial interpreta como: talvez ele goste de sinuca, então eu vou mandar mais uns vídeos de sinuca. E não
foi uma decisão, às vezes tu só tinha curiosidade naquele momento. Ou a gente estar divagando aqui, quando fechar a câmera, onde podemos almoçar? E a gente vai pensar onde almoçar. O tipo de comida, O tipo né? de comida, Aí baseado no que a gente normalmente faz, ele dá uma sugestão. Então ele está começando a induzir. E quando a gente acha que está tomando a decisão, a gente está tomando a decisão conduzida pelo um algoritmo, pela inteligência artificial. É um algoritmo muito mais É um pouco pernicioso, aquele perigoso, contexto né? que acontece, acho que acontece com todo mundo, isso já deve ter acontecido pelo menos uma vez. De você estar conversando com as pessoas sobre um assunto, aí passa um dia, você vai lá acessar e aparece na sua pesquisa ou na rede social, do nada aquilo ali, que não é do nada que a gente sabe, aparece ali um assunto sobre o que você estava falando com os amigos, né? Principalmente se o microfone está ativado, né? No seu... E hoje quase nunca o microfone não está ativado. Porque A gente mesmo dá a permissão, né? Porque as Big Techs, a gente está tão refém das Big Techs que quando você pensa, não vou dar sessão para o Instagram acessar meu microfone. Só que para tu gravar um story, tu vai ter que liberar. Para tu gravar um vídeo, tu vai ter que liberar. Agora mesmo Pra com a você mensagem mandar do um WhatsApp áudio, de para áudio. você mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp, você Na vai meta, ter que né, liberar. que envolve Só tudo. que a Meta, como você falou, é dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. E aí a pessoa pode pensar, mas é tecnologia criptografada de ponta a ponta, meus dados estão seguros. Ele vai passar por um servidor, ele vai passar por A uma leitura. ponte entre a mensagem que eu mandei para você, Thiago, ela vai passar por um servidor. E ao passar por esse servidor, toda a informação fica retida lá. Os metadados, né? Exatamente. Os Tanto dados é que é preciso falar que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui do Brasil é uma das melhores leis do mundo. Mais atualizadas se você e colocar robustas. lado a lado, ela é uma... Agora, o que acontece? Ainda no governo Dilma, ela foi levantada, foi atualizada, mas foi levantada. Mas a gente tem quase 10 anos para poder haver uma punição. Então, por exemplo, sempre que há esses vazamentos de dados, em teoria, as pessoas já tinham que ser presas, porque é o que prevê a lei. Entretanto, há uma flexibilidade muito grande. Estamos no Brasil, né? Aí... Há uma flexibilidade muito grande. Então, alguns casos por exemplo, rede social que sai fora do ar, né? Sai do ar por decisão do STF, porque está baseada na lei. Descumprir uma lei da LGPD brasileira. Então, vai sair fora do ar. Né? Então, alguns casos já funcionam, mas o problema é que a gente precisa interpretar o grau da exposição dos nossos dados. Isso acho que é a primeira guerra, assim, a primeira coisa que a gente tem que batalhar. Para quem eu estou dando meus dados e para onde meus dados estão indo. Né? É muito fácil você comprar informações de dados na internet. Muito fácil. Na Deep Web, né? Muito fácil, não precisa nem ser na Deep Web às vezes. Então, você compra, por exemplo, eu quero disparar um mailing, né? Disparar e-mails para uma quantidade X de pessoas. Então, você bota no Google, você vai receber um acesso a esse banco de dados. Agora, a LGPD brasileira, ela prevê punição muito forte para isso. Agora, existe uma flexibilização, porque tinha que esperar as pessoas, né, todas as jurisdições entrarem em acordo com isso, enfim. Zé Pretinho, só um minuto que a gente vai dar um intervalo, mas fica com a gente. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida.
E agora voltamos, continuando esse papo gostoso aqui com o Zé Pretinho sobre a interferência e a influência da inteligência artificial nas nossas vidas. Recentemente teve até uma entrevista com o CEO do Spotify, que é uma das plataformas maiores, né? E ele dizendo que não, que o Spotify não vai banir músicas produzidas por IA da plataforma, que ele estava sendo pressionado pelos produtores, né? Ele disse apenas que a gente vai fazer uma triagem, uma avaliação em termos de que não pode haver uma clara referência a tentar emular, tentar imitar um plágio, músico, né? O que é um plágio. Exatamente. Não só o que antes era só o plágio da música, hoje estão tentando plagiar a coisa toda, inclusive a personalidade, a personalidade do artista, né? Tentando se passar por ele. Eu vou dar um caso de um bom uso disso, né? Recentemente, inclusive, eu precisei da ajuda de uma inteligência artificial para corrigir o discurso de uma influenciadora que estava fazendo um trabalho pra gente. Eu não estava acertando. E aí entra nesse limbo. Eu fiz certo, eu fiz errado, mas em compensação eu tenho o direito o direito da licença sobre a imagem e som daquela influenciadora para aquele trabalho. Portanto, legalmente eu estou coberto. Quando... Você usou um trecho pequeno também, né? Você não usou para todo um discurso, para todo... que é o mesmo que se faz para deepfake, né? Eu usei o mesmo princípio. Mas sobre o Spotify, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, sobre o canal do YouTube que está fazendo músicas como se fossem R&B, soul music dos anos 70, sendo que são músicas atuais. Então aí há uma quebra de direito autoral nisso. Se essa música vai para uma plataforma, ela precisa ser normatizada. Precisa entrar numa regulamentação. No direito autoral, né? Precisa citar que Exatamente. É do... Que a letra existe um algoritmo dentro do YouTube, por exemplo, que já faz isso automaticamente. Então, as regras de comunidade, como é o acordo do YouTube com as gravadoras, com o mercado criativo, é um pouquinho diferente. Nesse momento, a gente não pode, se eu tenho um disco, por exemplo, baixado, gravado do Chico Buarque, eu não consigo colocar essas músicas no Spotify, né? Mas eu posso colocar no YouTube. A gente pode gravar um vídeo e coloca um vídeo da família e colocar a trilha sonora. A inteligência artificial, a automação do YouTube, ela detecta aquela música, deixa o vídeo no ar e paga o direito autoral para o Chico Buarque. Isso se ele permitir, porque também ele tem o direito de permitir ou não. Então, o direito pela propriedade intelectual está sendo regulamentado. Hoje tem canais do próprio YouTube que fornecem lá faixas inteiras, músicas, fundos musicais, né? Inteiros, gratuitos, para o músico, o compositor que quiser utilizar aquilo para usar aquela melodia, aquele arranjo para a sua música. Então você vai ter um problema, porque você vai ter aí daqui a pouco 3, 4 músicos mais utilizando a mesma base de arranjo, o mesmo arranjo. Como é que fica essa administração? De quem é esse arranjo? Foi produzido por IA, né? Exato. E aí é onde a gente mora, uma das primeiras zonas míopes desse processo da inteligência artificial. Para mim esse é o ponto, e a regulamentação dessas coisas que a gente não vê. Na tua experiência e dentro da tua perspectiva, né? Você como produtor da sua música, o que a gente deve esperar? Quais são as perspectivas e o que você vê aí para frente? Eu vejo um futuro onde não tem outros caminhos senão a gente... Porque uma convivência... vai ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar, porque quando a tecnologia ultrapassa o computador, o celular,
e existem outros aparelhos bebendo dessa mesma fonte, é quando crivou, né? Então, existem inteligências artificiais que são muito importantes para a gente. Eu estive num evento no Rio de Janeiro e eu conversei com um cara que desenvolveu uma IA que antecipa em minutos a descoberta de uma infecção hospitalar num paciente. Então, assim, morte por infecção hospitalar, os números são muito expressivos. E é uma inteligência artificial. Laura, se eu não me engano, que inclusive é o nome de uma filhinha dele que ele perdeu por causa disso. Então, ou seja, cara, se a inteligência artificial está dentro de um hospital e a gente chega em casa e adora ter uma caixinha de som que a gente conversa, pede música, marca o horário, e essa mesma caixinha liga a luz, a gente já está vivendo. Então, o futuro, parafraseando a música, não é mais como era antigamente, e a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que aprender ou como extrair o melhor, né, o mais correto da inteligência. Exatamente. Mas sempre dentro desse foco de que não pode ficar ponta solta, né? Exatamente. A inteligência artificial principal que nós falamos aqui, né, o ChatGPT, ele cresceu de maneira desordenada. Logo que ele atingiu a adolescência, várias cortes, né, várias jurisdições internacionais já começaram minimamente a regulamentar. Os próprios cientistas, né, alertaram para os perigos. Mas eles não foram regulamentados do dia zero. Então a gente tem uma série de questionamentos. Como que essa inteligência artificial aprendeu aquilo? Porque quando a gente, para estudar, é o que eu falei, nós pagamos uma licença. Então a gente compra um livro, a gente paga faculdade, eu pago um curso técnico, ou eu participo de um programa do governo que me dá acesso gratuito a ou seja, a gente está sempre pagando ou licenciando conhecimento. E a inteligência artificial foi aprendendo, foi lendo contextos e coisas da internet, com livros caríssimos, com textos de professores caríssimos para aprender. E é literalmente isso, ela está lendo, ela vai decidindo, né, a partir do ser humano, inclusive. Então, desde o dia zero, ela não foi regulamentada, a gente está tendo que correr contra o tempo. Agora, sendo regulamentada ou não sendo regulamentada, é um fato. Chegou para ficar. É um fato. É muito semelhante como a gente falava de internet nos anos 90. Né? Vamos extrair o melhor da internet. A gente viu o que é a internet melhor. E agora que a internet faz parte da nossa vida, é quase um órgão do nosso corpo. A ponto de nos tornar dependentes. O modem Wi-Fi é basicamente um órgão do nosso corpo. Se ele não estiver ligado, o nosso corpo não tem funcionamento. Entra em UTI. Vai para UTI. É isso aí. Excelente. Zé Pretinho com a gente, olha quanta coisa. Essa figura realmente, assim, dava para passar o dia conversando com você. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, viu? Por tudo que você trouxe. Voltamos já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida,
Então, esse foi o nosso programa de hoje. Esperamos que você tenha gostado e fique com a gente aqui para o próximo programa, né, Thiago? É isso aí, nós continuamos nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui. Fica com a gente, nos acompanha. Acesse, participe, dê suas sugestões, o que você gostaria de ver aqui no Melhor da Vida. Em cada despedida